Olá aí galera, esse é Psicologia Interativa e hoje nós vamos para mais um vídeo sobre MBTI. A tipologia de hoje é o ISFP. O ISFP é um tipo introvertido de sensação, de sentimento e de percepção. Sendo ali um tipo de percepção, a gente pode ter certeza de que esse vai ser um tipo que vai ter uma necessidade menor de julgar. Essa necessidade menor de julgar vem sempre com uma tendência ao temperamento de ser um pouco mais ameno, um pouco mais pacífico. Isso porque mesmo quando um tipo tem FE dominante, por exemplo, que é uma função de julgamento, essa personalidade vai ter uma agressividade. Para quem não sabe, FE seria um sentimento extrovertido e por ser uma questão sentimental, muitos tenderiam a acreditar que seria uma personalidade pacífica, por ter o sentimento extrovertido como função superior, mas é uma função de julgamento. E por essa função de julgamento estar no posicionamento dominante, isso quer dizer que essa personalidade vai ter sim uma agressividade de expressividade na sua forma de agir, né? No seu modus operandi. Assim sendo, o ISFP tem um sentimento introvertido, ao invés do sentimento extrovertido, tem um sentimento introvertido. Ou seja, como tendo função dominante sentimento introvertido, é uma função de percepção. Se opondo assim à função de julgamento, temos uma personalidade que percebe o mundo através do seu sentimento. Sendo assim, então, o sentimento introvertido como função dominante e como função auxiliar tendo a sensação extrovertida, vai ser uma personalidade que, sendo a sensação extrovertida, a sensação voltada para os 5 sentidos, para o modo externo, será uma personalidade que filtrará o mundo através do seu sentimento introvertido como primeira função e expressará isso através da sensação extrovertida como segunda função. Ou seja, vai ser uma personalidade ali muito associada à arte, muito associada à empatia, como é o caso do sentimento introvertido no INFP, que também tem o sentimento introvertido como função dominante, é a única personalidade que tem o sentimento introvertido como função dominante, só que vai expressar através da NE, que é outra função que nós não vamos focar aqui, mas seria a intuição extrovertida e mudaria um pouco a expressividade aí, porque aí existem outros detalhes da personalidade, mas seriam aí duas personalidades extremamente empáticas, tanto o ISFP como o INFP, né? Mas já temos vídeos aqui a respeito do INFP no canal, se você quiser dar uma olhada, inclusive temos vídeos sobre o Fiuk, que foi tipado como INFP, beleza? Mas, voltando para a questão do ISFP, ele terá como função terciária a função de NI, que é a intuição introvertida, muito comum em INTJs e INFJs, né? Mas também muito comum também em ENTJs e ENFJs. Mais fortemente usado às vezes, até mesmo no ENTJ, para questões mais objetivas, né? Então seria um bom exemplo trazer um pouco do aspecto tanto do INTJ como do ENTJ, porque a função quarta, que é a função inferior desse tipo, é a TA, que é tida pelo ENTJ e pelo INTJ, que também tem NI dominante. Ou seja, NI dominante seria aquela função criativa, né, de associação, de comparação, de pessoas que fazem associações criativas. E a TE seria justamente aquela função da expressividade, ou seja, são pessoas que verbalizam. Todo mundo que tem TE como sendo dominante tem uma alta capacidade de verbalizar, o que não aponta no ISFP. O ISFP ele tem essa função, mas como sendo função inferior, ou seja, é uma função geralmente pouco trabalhada dele. Não que ele não possa trabalhar, geralmente ele até não gosta muito de usar essa função, mas é uma função inferior dele que, se bem trabalhada, pode ajudar muito, ele pode explorar isso, mas no geral não é bem trabalhada. Vai ser uma das funções que ele vai utilizar, mas vai utilizar pouco, que é justamente a função que traz a capacidade de verbalizar, de se impor, de falar aquilo que se pensa, de ser direto, né? Por ser uma personalidade introvertida, ou seja, ISFP, esse I aí é de introversão, é uma personalidade que vai ter a sua terceira função como sendo função introvertida também e a sua primeira função como sendo função introvertida. Até a terceira função, geralmente, as personalidades conseguem explorar bem. A quarta, que você vê um decaimento muito grande. Você, por mais que você analise nas personalidades, nas pessoas tipadas, seja por você mesmo, por mim, por outra pessoa, independente de qualquer coisa, você sempre vê uma queda na utilização da quarta função. Quando você olha para a terceira função, geralmente ela tem uma ligação com a primeira, seja a personalidade introvertida ou extrovertida. Ela vai conseguir explorar a auxiliar
porque a função auxiliar é o que dá a base para expressar a dominante, e ela vai conseguir utilizar a função terciária, porque a função terciária ela é vertida na mesma direção que a primeira função. A única função que costuma ficar realmente muito abandonada é a função quarta. Ou seja, no caso do ISFP, ele tem FI como dominante, que é a função da empatia, é a função do sentir, dos sentidos, sente os seus próprios sentimentos, sente empatia pelos outros, né? É uma pessoa que tem muito amor para dar, gosta de receber muito amor também, gosta de receber muito carinho, tem muita empatia pelos outros, que vai ter como função auxiliar a SE. A SE é uma função que pode ajudar muito esse tipo de personalidade, porque ela é uma personalidade muito sentimental. Então a SE vai colocar ela ali como sendo um pouco mais pé no chão, diferente do INFP, que tem NE como auxiliar. E a NE também é uma função muito solta, né? É uma função muito subjetiva. Então, para o INFP, tendo FI como dominante e NE como auxiliar, pode deixar ele subjetivo demais. O que não acontece aqui com o ISFP. Ele vai ter esse lado de ser um pouquinho mais pé no chão. Ele é empático, ele é sentimental aos extremos, mas por ele ter SE, ele está muito antenado no que acontece no ambiente. A SE dele é uma função auxiliar, então ele vai olhar para o externo, ele vai olhar para o que aconteceu, para como as pessoas falam, para como as pessoas se comunicam, e isso vai trazer aí um pé um pouco mais no chão, porque por mais empatia que ele tenha, ele vai pegar e vai olhar, pô, mas e aquela situação? Beleza, eu gosto daquela pessoa, mas ela fez aquilo. Ela vai ser um tipo de personalidade que não vai deixar passar algumas questões ali, vai olhar para o que aconteceu e vai falar, pô, por mais que eu seja legal, aquilo aconteceu daquele jeito e pronto. E por isso pode ser uma personalidade muito subestimada, porque as pessoas vão olhar aquela empatia toda e vão achar que vai ser, por exemplo, como seria no caso do INFP, mas vai ser no caso do ISFP aqui um pouquinho mais pé no chão, e ele vai sempre colocar alguém ali, um ponto final, a pessoa um pouco no seu lugar. Que, por sinal, ajuda o ISFP a desenvolver um pouco a sua função inferior, que é mais difícil de ser desenvolvida, porque a inferior é TE, e TE combina com SE. O pensamento extrovertido combina com a sensação extrovertida. Diferente também, novamente, com o caso do INFP, que tem intuição extrovertida como secundária e TE também como inferior. E essas são duas funções que não combinam. A gente sempre tem que reparar um pouco nas funções que são vertidas na mesma direção. As funções que são vertidas para dentro, quando elas combinam, elas se ajudam. As funções que são vertidas para fora, quando elas combinam, elas também se ajudam. Mas são casos e casos, cada caso a gente tem que avaliar de alguma forma diferente para que seja compatível ali e a gente entender qual vai ser o ponto forte e o ponto fraco de cada um, beleza? Então, tendo como função auxiliar a SE, ele vai se respaldar um pouco, né, nessas questões sociais e sentimentais, e tendo como função terciária a NI, vai ser uma pessoa que vai ser altamente criativa. Claro que a função terciária não costuma aparecer tanto, mas nós temos que ver que a função primária, que também é uma função introvertida, é o sentimento introvertido. Sentimento é uma função subjetiva, a função terciária é a intuição introvertida. As duas funções são vertidas para dentro. A intuição também é uma função subjetiva, no caso aí sendo a terciária, e ela pode ser reforçada por esse sentimento introvertido como função dominante. Ou seja, dependendo do que formos aplicar essa intuição introvertida, mesmo ela sendo terciária, ainda mais se ela for bem explorada por esse tipo de personalidade, ela pode encontrar ali no âmbito artístico, principalmente, uma expressividade muito grande por essa criatividade e levar isso ao extremo, já que essa capacidade de sentir pode fazer com que ela expresse isso muito bem através da sua NI, beleza? Só que essa expressividade ela não vai ser muito falada, porque a capacidade de falar dos tipos no geral tem muito a ver com FE ou TE, né? No caso, esse tipo de personalidade ele tem TE, só que TE é quarta. Então, mais uma vez, é um motivo pelo qual esse tipo ele costuma ser meio subestimado, porque nem sempre ele vai se impor, nem sempre ele vai ser direto, nem sempre ele vai falar o que ele pensa, mas vai deixar de fazer isso muitas vezes porque não quer realmente. É um tipo que não está preocupado em se expressar verbalmente. Muitas vezes a pessoa até acredita que isso vai retirar a essência desse tipo de personalidade. Ela vai falar, pô, mas isso não tem a ver comigo. Eu sou assim, eu gosto de ser empático, eu gosto de me expressar. Talvez a pessoa até ache em alguns momentos que, pô,
Eu não tenho que falar determinadas coisas, as pessoas que têm que perceber. E isso pode levar com que ela seja subestimada, e aí ela pode se encontrar em situações onde ela não acha solução? Pode ser, porque ela não teve a capacidade de se impor, de verbalizar aquilo que ela achava, ou pensava, ou sentia a respeito de um determinado assunto. Mas pode acontecer o contrário também, as pessoas que subestimaram ela podem ver que ela é muito mais esperta do que ela parecia num determinado ponto, num determinado aspecto. E, no mais, temos aí uma personalidade que, tirando todo esse lado social, que é um lado que a gente gosta muito de saber como a mentalidade da pessoa funciona, principalmente quando a gente é do tipo, a gente quer se entender, né? E por mais que a verbalização aqui do que são as funções, às vezes, para quem está chegando num tema agora, pode não ser a coisa mais clara do mundo, com o tempo a gente vai entendendo o que é essa verbalização e vai chegando na ideia dos conceitos por trás do MBTI e do que são as funções, o que elas expressam em si, né? Mas eu tento explicar o máximo possível para que a gente tenha tanto respaldo na nomenclatura da função, quanto no que traz de significado também. Então eu tento explicar o que significa a função ao mesmo tempo que eu falo o nome da função. Mas, tendo em vista aí a questão da personalidade, nós temos outros aspectos que não são sociais, nem são tão cognitivos, né? São aspectos... Todo aspecto vai ser um pouco social, vai ser um pouco subjetivo, um pouco cognitivo, mas são os aspectos mais voltados para a essência da personalidade. E essa essência do ISFP é uma essência muito voltada para a arte. Por quê? Porque ele sente e ele quer se expressar aquilo que ele sente. E aí nós temos que voltar novamente para as funções dominante e auxiliar. Dominante, FI, sentimento introvertido. Sentimento introvertido, eu sinto aquilo que é subjetivo. SE, sensação extrovertida, sensação, 5 sentidos, tato, olfato, paladar, né? E extrovertida, a sensação vertida para fora, né? Poderia pensar naquilo que eu senti, né? Naquilo que eu experimentei, mas não, é aquilo que eu gosto de experimentar. A sensação vertida para fora, ela vai estar muito associada à ação, a algum tipo de ação. Mesmo sendo um tipo pacífico, passivo, também introvertido, e às vezes não somente introvertido, como vertido para dentro, talvez tímido realmente, né? Porque muitas pessoas introvertidas não são tímidas, mas esse tipo de personalidade, ele pode ter esse aspecto também da timidez, né? Não só a necessidade de refletir sobre a vida, de tirar um tempo sozinho, que é o que mais define a introversão, mas também o aspecto da timidez. Esse tipo de personalidade, ele pode, apesar de sociável, ele é uma pessoa sociável, mas ele é uma pessoa provavelmente mais tímida, vai ter mais cuidado no que vai falar, mas também é direcionado para a ação. Mas que ação é essa se ele é tímido, se ele é introvertido? É uma ação voltada para aquilo que ele gosta. Pode aparecer na música, pode aparecer na arquitetura, pode aparecer na estética, né? Pode aparecer em qualquer tipo de arte. Como a gente vive numa sociedade que não é voltada muito para a arte, tem muita expressividade, a gente tem uma busca pela valorização da arte, mas nem sempre é tão valorizada. Esse tipo de personalidade ele pode acabar não indo para o caminho dele, que é a arte, mas pode acabar indo para a estética. É uma pessoa que pode trabalhar com cirurgia plástica, pode ser uma esteticista, pode trabalhar com maquiagem, enfim, pode trabalhar com várias questões aí, e até, por exemplo, a arquitetura, né? E talvez tenha que trabalhar aí, nesse caso, a sua vontade de estudar, já que você tem muitas questões subjetivas e expressar essa subjetividade ocupa um tempo na sua mente, na sua vida, uma demanda energética mesmo, que você talvez não consiga canalizar para um estudo de matemática, por exemplo. Mas caso você tenha esse lado a mais, seja algo que você englobe nessa sua personalidade artística, você pode talvez não cursar engenharia, mas fazer arquitetura, né? Fazer urbanismo e trabalhar com aquilo que é visual. Até porque esse tipo de personalidade, além do sentimento pelas pessoas, além do estético, ela gosta muito, mas muito mesmo, de questões da natureza, né? Ela gosta de sentir aquilo que é natural. Talvez aquilo que seja urbano demais, talvez prenda ela um pouco e ela, de vez em quando, tire um tempo para buscar a sua essência em questões mais abstratas, né? Dessa forma, é uma personalidade que pode se expressar por vias menos comuns, mas vai se expressar da sua forma natural, e caso ela realmente engaje em algo que ela gosta, sendo extremamente artístico ou não, ou se ela entrar em equilíbrio, né,
mesmo que ela busque algo que não tenha nada de artístico, mas tenha a arte como uma prática, um hobby, ela vai se sentir expressando naquela arte, né? É o que provavelmente vai canalizar essa energia que muitas vezes fica presa nela. Porque tudo que nós somos, fazemos, é alguma expressão de alguma energia, né? Toda atitude nossa surge como um pensamento e ele tem que ser canalizado em alguma coisa. Quando nós procrastinamos, é alguma energia que nós estamos deixando de emanar. Quando nós fazemos algo, é uma energia que nós estamos emanando, né? Não só no sentido metafísico, mas no sentido objetivo mesmo, no lado cognitivo da coisa. Porque se você pega algo que você sente algum tipo de prazer e coloca em prática, você está indo em busca da sua essência. Você está se manifestando energeticamente naquela direção. Você está investindo suas calorias, você está investindo seu tempo naquilo. E a nível biológico, a nível de análise, é o que nós temos para julgar aquilo que tem a ver com a nossa personalidade, aquilo que tem a ver com o nosso modo de agir, né? Só que quando você se engaja num objetivo, você se engaja nele muito naturalmente. Dificilmente você vai fazer um objetivo pré-determinado. Para você, as coisas são muito naturais e espontâneas, né? Se você é desse tipo de personalidade, ou se você conhece alguém desse tipo de personalidade, você pode observar que essa pessoa sempre se engaja de forma espontânea. Não é uma pessoa que vai pegar e vai planejar fazer toda uma série de coisas. Pode acontecer, pode ser que você seja mais trabalhado nesse sentido e um lado acrescentar. É possível, sempre é possível. Mas não é comum que esse tipo de personalidade ele busque ter metas. Não, pelo contrário, ele se engaja nas coisas naturalmente e essa paixão vai sendo expressa e ela vai se engajando cada vez mais, seja a curto prazo, porque você tirou um fim de semana para fazer algum trabalho, ou seja a longo prazo, porque você foi se apaixonando por um tipo de atividade e foi se engajando cada vez mais. Aí quando você olha para trás, você passou 12 horas numa pintura, numa melodia, numa receita, né? Ou num projeto de arquitetura, né? Ou estudando sobre alguma questão estética, até mesmo como dentista, por exemplo. Ou, por exemplo, quando você entrou numa faculdade que você nem sabia se ia querer ou não, talvez já tivesse mudado de faculdades antes, de cursos antes, ou de profissões, né? E aí, num determinado momento, você se vê engajado numa profissão, passou 5, 10, 15 anos, você olha para trás, foi isso que eu escolhi para minha vida. Esse tipo de reação, você demorar até você entender que você fez uma escolha, pode ser muito natural. Porque para você as escolhas não são planejadas, você não busca saber um pouco sobre tudo para tomar uma decisão. Você sente, né, novamente, sentimento introvertido como função dominante. Você sente aquilo que é bom para você e aí você toma uma atitude mais concreta, sensação extrovertida como função auxiliar. Caso você se engaje na arte, que é justamente um dos melhores meios para você, seja como profissão, seja como hobby, aí sim você tenderá a explorar sua intuição introvertida como sendo a sua função terciária um pouco melhor ou muito melhor, e aí você vai ter um engajamento criativo muito maior nas suas atividades. Do contrário, talvez apareça ali um pouco, mas fique um pouco reprimido até que você localize o que realmente você tem que fazer. Algo que poderia te ajudar, mas é uma coisa que você propriamente costuma ter resistência, ou, se você não é desse tipo, tenha certeza que se você conhece alguém desse tipo, ou se interessou em estudar sobre esse tipo é um tipo que não gosta de verbalizar tanto as coisas, mas seria melhor que ele aprendesse a verbalizar também, porque isso colocaria um pouco mais o pé no chão ainda. Ele ainda teria todo o lado subjetivo para explorar, mas ele saberia controlar um pouco melhor a vida, entendeu? Então, se você conhece alguém assim, pode ser uma dica a se dar, principalmente se você é desse tipo, pode ser uma dica para você. Desenvolver a sua função inferior, que é o pensamento extrovertido, que é a quarta função que costuma ser muito mal utilizada por esse tipo, porque não é tão compatível assim com as funções superiores. E geralmente as funções superiores adquirem uma dinâmica tão bem feita que a pessoa não chega a desenvolver tão bem essa função inferior por falta de, às vezes, necessidade, pelo menos na visão dela. Mas é uma função que faz falta. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa um like, teremos mais vídeos a respeito do MBTI e teremos mais vídeos resumidos dos 16 tipos para quem está começando, para quem está entendendo agora. Logo, logo, nós já estaremos encerrando os vídeos dos 16 tipos e começaremos a fazer vídeos resumidos e focando em vídeos a respeito de outros temas. Beleza? Segue a gente lá no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações. Um abraço a todos e até mais.